Eu acompanhei as suas redes sociais esse final de semana. Eu gosto sempre de acompanhar, porque a gente tem que estar atualizado. Percebi que o senhor fez um tour nas praias de Salvador, mas não foi para divertir. Não vi você com o senhor com prancha de surf, não vi o senhor de sunga, nem vi o De senhor calça. tomando uma gelada e o senhor de calça nas praias. Explica para quem está em casa o que foi isso. É bom que as pessoas saibam, né, que eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. E as pessoas, às vezes, são presidentes de comissões, mas ficam no gabinete. A gente é da comissão de rua. Então, eu visitei as praias porque foi noticiado que estava aparecendo óleo desde lá de Praia do Flamengo, Estela Maris até o Buracão. Então, nós visitamos todas as praias, né? Eu fiz uma gravação, aquela gravação ali foi em Jardim de Alá, porque em Jardim de Alá eles coletaram mais de 7 quilos. Mas, assim, as coletas foram feitas, por a organização de moradores e moradoras, né? O pessoal de populares, né? O pessoal que tem uma solidariedade muito grande, mas eu inclusive, falei lá para os guarda-vidas, dizendo aos guarda-vidas o seguinte, que eles também participaram dessa mobilização, dizendo o seguinte, que a gente tem que ter muita responsabilidade, quando a gente identificar, tem que ligar aí para o INEMA, para o IMA, tem que ligar para os órgãos ambientais, a SEMA, a Polícia Militar Ambiental, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas podem se contaminar. Esse produto é um produto que tem uma carga muito grande de gases, né? Então não pode acometer em sacos fechados, então muito grande, que pode explodir isso. Então outra coisa, ele tem uma quantidade de benzeno que essa quantidade de benzeno ela é cancerígena, então as pessoas podem se contaminar com isso. Inclusive a gente soube lá que crianças estavam com um betume tanto no joelho quanto no pé, que elas estavam brincando sem saber o que era. Eu estou muito muito triste, né, com os órgãos tanto do Estado quanto do município, que deveriam ter pessoas lá para estar orientando os barraqueiros, orientando os ambulantes, orientando as pessoas na praia. Isso não tinha. Eu verifiquei, fui perguntando a todas as pessoas nas praias, ninguém estava tendo orientação, isso é muito ruim. Então, eu, inclusive, fiz um comunicado para a gente reunir a Comissão de Desenvolvimento Sustentável aqui amanhã em caráter extraordinário para que a gente possa, estou chamando, inclusive, eu estou chamando a CECIS, estou chamando também professores da Universidade Federal da Bahia para dar uma explicação, Instituto de Biologia também, estou chamando para que a gente possa ter um diálogo, possa conversar. Tem um professor da UFS também que está fazendo um estudo belíssimo, vou chamar para ver se ele participa dessa reunião de desenvolvimento sustentável para que a gente saia aqui com as ações. Uma outra coisa importante salientar aqui, André, que a gente fica assim estarrecido. Quando a gente faz críticas políticas ao atual presidente da República, a gente não faz porque a gente quer aparecer ou a gente quer desgastar politicamente o atual presidente. Mas é para falar da inépcia, né, ele é extremamente inepto, né? Tem aqui um decreto 8.127 de 2013, que é o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob jurisdição nacional. E isso já tem 40 dias que está sendo noticiado, essas manchas de óleo. Até hoje, depois de 40 dias, ele não acionou esse plano, é um plano que tem um passo a passo. Então o IBAMA ele tem que se responsabilizar por isso, inclusive autorizar, por exemplo, a Petrobras, tem toda uma tecnologia em águas profundas, toda uma tecnologia aqui de contenção desses óleos nessas baías todas aí, nos oceanos, e ela está lá esperando, né, uma autorização do IBAMA e não foi dada. Ela esperou isso em Sergipe, espera aqui também na Bahia e não foi dada autorização. Esse óleo é um óleo que ele é extremamente pesado, né, um gasóleo pesado, então ele acaba afundando. Então o que aparece são aquelas pelotas superficialmente, aí não sabe nem a quantidade desse gás. Eu quero dar uma explicação importante, né? Tanto aqui o Instituto de Geociências, o qual eu me formei, eu sou geólogo pelo Instituto de Geociências do Estado da Bahia, fez um trabalho belíssimo, identificou que a origem do petróleo é da Venezuela. A origem do petróleo não quer dizer que ele veio da Venezuela, que é impossível devido às correntes marítimas. Provavelmente, o SEMPES também, para você ver a importância da Petrobras que eles querem privatizar. A Petrobras tem uma tecnologia de ponta nessas análises, ela conhece todos os petróleos de todo o mundo e ela identificou também, da mesma forma que o Geociências, que a origem do petróleo é na bacia de lá da Venezuela. Só que, com certeza, isso aí é um navio cargueiro que estava passando aqui nessas proximidades. Os cientistas das universidades também, né? As universidades da Balbúrdia, pessoal, fez uma análise, então está mais ou menos entre 500 e 1.000 quilômetros da costa ali, entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, tudo isso é estudo das universidades. Então, que incompetência desse governo que não identificou ainda, que navio cargueiro foi esse, onde foi que aconteceu isso, cadê os dados sísmicos para a gente fazer uma análise? Então, está toda a população completamente perdida, as pessoas à própria sorte fazendo orientações de qualquer forma. Tem também, é importante salientar, a HPA.
HPA é o hidrocarboneto policíclico aromático, então ele também é extremamente cancerígeno, né, e causa intoxicação. E aí, à medida que se já tiver 40 dias e esse óleo está lá, então ele começa a fazer liberação desse HPA e aí contamina os animais marítimos, né, contamina crustáceos, contamina peixes, né, e contamina também os pescadores e marisqueiros, que vão ser um dos maiores prejudicados com isso. Hoje nós estávamos no Instituto de Geociências, né, fazendo uma discussão lá com a universidade, com pescadores, com marisqueiros. Eu estava presente lá como presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Então, a situação é extremamente grave. Ele precisa urgentemente, já tem 40 dias de atraso, que ele não deu, né, autorização para que esse plano nacional ele seja instituído. Então, eu estou extremamente triste, né? A situação é muito grave, não é o maior acidente, né, de proporções assim inimagináveis ainda, porque ele não sabe de nada sobre o que aconteceu, a quantidade desse óleo que foi derramado, né? Então a gente está assim completamente perdido. E ele pode chegar também na Baía de Todos os Santos, né? Os oceanógrafos lá também da Universidade Federal, para você ver, né? Toda a universidade se mobilizando, a Petrobras está aí a posto, porque tem tecnologia para isso, mas não tem orientação do governo nacional e não estão podendo fazer nada. Então a população está se mobilizando, nós ficamos muito tristes em relação a isso. Você também, uma das suas pautas aqui, pelo meu roteiro, é falar sobre a questão da canonização de Mandúcio. O senhor não foi lá para o Vaticano, qual foi o problema? Não pude ir, né? Não, se eu fosse para lá para uma canonização dessa, eu gostaria de ir às minhas custas, mas não tive condições financeiras para viajar. Mas o que eu queria falar aqui um pouco é tirar um pouco dessa ideia de santa, porque santa é aquela menina tranquilinha, tal, não sei o que, queria também tirar a ideia de igreja. Eu queria falar da Irmã Dulce revolucionária, inclusive ela seria considerada subversiva, André. Né, porque a Irmã Dulce, ela ocupou várias casas, as casas que estavam fechadas, e ela foi expulsa pela polícia, então ela é considerada subversiva para botar justamente aqueles jovens que estavam lá, enfermos, que não tinham lugar para ficar e tal, e ela ocupava essas casas. Né? Desde os 13 anos ela fazia esse trabalho de trazer para a casa dela essas pessoas enfermas de rua, pessoas em situação de rua, então um trabalho revolucionário. Sua última ocupação foi o Galinheiro, que hoje é o maior hospital do Norte Nordeste. Deixa eu dizer, primeiro isso, depois ela fez uma ocupação interessante ali no largo ali do Bonfim, no Lago do Bonfim, existiam os arcos do Bonfim ali, ela fez uma ocupação ali, foi expulsa por quem? Pela igreja, ela enfrentou a igreja também, o padre expulsou ela dali. Depois ela fez uma ocupação ali, onde chama hoje Mercado do Peixe, e nessa ocupação ela também foi expulsa por quem? Pelo prefeito, ou seja, ela fez um enfrentamento institucional. E aí ela se utilizou de um galinheiro para botar os seus enfermos, que hoje é aquele hospital belíssimo. Tal. Então, eu quero dizer que eu conheço a Irmã Dulce como uma mulher socialista, porque ela pensava em todos, uma mulher revolucionária e uma mulher de luta, né? Então, é isso que a gente tem que olhar para ela. Então, ela estava do lado dos movimentos sem teto, das pessoas sem teto, pessoas em situação de rua, pessoas enfermas, os mais pobres. Então, é uma verdadeira revolucionária. E aí, para finalizar, eu queria dizer, certo, uma frase de Che Guevara que é interessantíssima. O revolucionário, ele é movido por um grande sentimento de amor. Então é por isso que eu chamo Irmã Dulce de revolucionária, porque ela era imbuída por esse grande sentimento de amor. Então vamos parafrasear Raul Gil para Santa Dulce dos Pobres. O senhor tira o chapéu? Tiro completamente o chapéu. Obrigado, vereador Marcos Mendes.